A preciosa palavra do nosso Deus. Levítico 14:33. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, eu lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas, e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará a examinar a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tivesse alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, e as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada, fica impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá que lavar as suas roupas, e quem nela comer terá que lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeiras de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano de escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar que quando alguma coisa é pura ou impura, esta é a lei a respeito da lepra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que nosso coração hoje seja cheio da Tua palavra, e que se há alguma reforma para fazer na nossa vida e na nossa casa, fala conosco hoje e nos dê coragem para fazer, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, às vezes reformar a casa é necessário. Quem aqui está precisando? Talvez na sua casa está precisando fazer uma reforma lá. Mas cá entre nós, reforma dá muito trabalho, não é mesmo? O ideal seria se a gente fosse para um hotel, né, ficasse lá 30 dias ou 40, não sei o tempo necessário, e voltasse, né? Lá em casa trocou o piso no início do ano, demorou umas 3 semanas, é muita sujeira, é barulho, é muita confusão, não é verdade? Mas em alguns tempos é necessário reformar a casa precisa estar sempre passando por reforma. Ainda mais quando tem mofo nas paredes. Tem gente que é alérgico, né? Nem pode, né? O mofo, ele mostra ali que a parede está suja, né? E você tem que, para pintar, não adianta só passar uma pintura por cima, né? Você tem que arrancar aquela parede, mexer com ela, rebocar ela de novo. Meus irmãos, o nosso tema hoje é reformando a casa.
Mas a pessoa mais apta para falar sobre reforma aqui seria o presbítero Henrique, não sou eu, mas eu vou falar sobre a reforma espiritual que esse texto quer dizer. Esse texto quer dizer sobre algo que precisa ser reformado na nossa vida espiritual, na nossa família, quando aparece o mofo. Mas calma que eu vou te explicar o que é isso tudo. O contexto, meus irmãos, de Levítico é um livro que fala de toda a lei cerimonial. Ele começa no capítulo 11 falando de animais impuros, aqueles animais que não poderiam ser consumidos. Capítulo 12 ele fala que tinha que haver purificação da mulher após o parto. Depois no capítulo 13 ele fala da purificação de um leproso. Capítulo 13 ainda fala da purificação das roupas, que as roupas poderiam também ficar contaminadas. E agora fala da contaminação da lepra na casa. Em algumas versões está chamando o mofo de lepra, mas na minha versão, essa que eu li, está chamando de mofo mesmo na casa, mostrando para nós, meus irmãos, que esse é um mundo impuro. Quando fala de impureza, está falando de pecado, ou seja, há pecado que nós recebemos desse mundo, há pecado que sai de nós, há pecado que nos afeta a nossa pele, o pecado afeta a nossa roupa, o pecado afeta a nossa casa. Então Levítico de 11 a 14 está falando que tudo nesse mundo está contaminado pelo pecado, algo que entra, algo que sai, algo que a gente convive, está tudo contaminado. Meus irmãos, e o mofo aqui, ou a praga nas paredes, seria Deus avisando que tem algo errado, assim como uma febre, né? Quando alguém está com febre, a gente dá um remédio para baixar a febre, mas se a febre continua, a gente tem que identificar, porque provavelmente há uma infecção ali. A febre é um aviso que é um problema, assim como a pressão alta. Tem pessoas que têm pressão alta, ela acha que só tomar um remédio para a pressão tá bom. Não, a pressão alta está indicando que tem um problema de saúde ali. Assim o mofo, a Bíblia fala que o mofo, ou a lepra dentro da casa, seria enviada pelo próprio Deus para indicar que tem um problema naquela casa. Então, meus irmãos, era Deus que enviava a lepra. O versículo 34, Deus fala por meio de Moisés e Arão: quando vocês entrarem naquela terra, e quando eu enviar a praga do mofo. Ou seja, era Deus que enviava a praga do mofo. O mofo era uma forma de Deus mostrar que tinha um problema. Mas, meus irmãos, Deus não estava falando, como eu falei, de construção civil, porque se tivesse mofo na casa, eles tinham que chamar um sacerdote. Então o mofo era para dizer que na casa tinha pecado, na casa tinha algo para se resolver. Tanto que quando fala da lepra, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, diz que os sacrifícios do cordeiro eram uma oferta pelo pecado e uma oferta pela culpa. Então a lepra, meus irmãos, é uma doença na velha aliança, até nos tempos de Jesus, que mostrava que era o simbolismo do pecado. Ou seja, a lepra é aquela doença que ela começa na pele e ela vai entrando na pele, ela vai corroendo a pessoa. Assim é o pecado. O pecado ele começa inofensivo aos nossos olhos, mas ele vai penetrando, ele vai entrando e ele vai contaminando todo o nosso corpo. E ele vai nos denegrindo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado vai nos tornando feios, fora daquilo que Deus projetou para nós. Então a lepra é a doença que Deus escolheu para simbolizar o pecado. Tanto que quando alguém tinha alguém leproso, ele tinha que oferecer sacrifícios. Talvez você lembre quando Jesus ele cura um leproso em Mateus capítulo 8. Diz que o leproso fala para Jesus assim: se quiser pode me purificar. E diz que Jesus toca no leproso e ele ficou limpo imediatamente. Jesus fala: eu quero, fica limpo. E daí Jesus pega e manda o leproso ir para o sacerdote para oferecer os sacrifícios, para que servisse de testemunho ao povo. Ou seja, Jesus purifica ele, mas ele tinha ainda o problema do pecado dele, que ele tinha que oferecer sacrifícios por causa do seu pecado, da lepra. Um outro exemplo, meus irmãos, talvez você lembre de Miriam. Em Números capítulo 12, versículo 9 a 11, diz que Miriam, ela se levantou contra a liderança de Moisés, achando que Deus também falava com ela, que ela não precisava de Moisés para ouvir a Deus, e diz que Deus se indignou com Miriam, e ela ficou leprosa na hora.
Então a lepra, meus irmãos, ela era Deus mostrando o pecado na nossa vida. Mas, meus irmãos, aqui nós vimos um texto cheio de leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais de Levítico não estão em vigor hoje. Depois de Cristo, na nova aliança, essas leis ficaram para a velha aliança. Nós não temos mais que matar um pombinho por causa do nosso pecado. Mas, meus irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o nosso ensino, útil para a correção, útil para a nossa educação. Então nós temos que ver quais princípios de Deus para a nossa vida está em Levítico 14. Mesmo que a lei cerimonial de Deus, a lei de sacrifício pelo pecado ficou para trás, nós temos que ver quais princípios. E hoje, meus irmãos, basicamente, o que esse texto está nos mostrando é que nós devemos tirar todo resquício de pecado da nossa casa. Devemos tirar todo resquício de pecado da nossa família. Devemos tirar todo o mofo da nossa casa. Aí você fala: pastor, ainda estou sem dinheiro para rebocar aquela parede. Não é disso que eu estou falando. Devemos tirar todo o resquício de mofo. Meus irmãos, primeiro esse texto nos mostra a seriedade do pecado, o risco de quem mora na casa. Vejam comigo o versículo 46 e 47. O pecado poderia contaminar outras pessoas que entrassem naquela casa. Diz o versículo 46 do capítulo 14: aquele que entrar na casa enquanto estará fechada fica impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá que lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Vejam, meus irmãos, que o pecado ele é algo que contamina. A lepra ia matando as pessoas aos poucos. Assim é o pecado. Em Romanos 6,23, a parte A diz que o salário do pecado é a morte. O pecado contamina não só a gente, ele contamina aqueles que estão ao nosso redor. O pecado vai nos deixando, meus irmãos, feios. A lepra ia deixando a pessoa feia. Caía uma orelha, caía um nariz, caía um dedo. Uns dizem que a lepra seria hoje a hanseníase. Não, era muito pior. Hanseníase é algo bem simples em comparação à lepra que aconteceu nos tempos de Jesus. Meus irmãos, veja, se uma pessoa entrasse naquela casa que estava contaminada, a pessoa ficaria contaminada também. O pecado contamina. Eu estive pensando sobre isso. Tinha um amigo meu com a sua família, ele ficou desempregado, e lá em casa a gente tem um quarto de hóspedes, e eu falei: Sharon, se esse nosso amigo não arrumar um trabalho logo, nós vamos ter que deixar ele passar uns tempos lá com a gente. Ela falou assim: ok, né? Vai ser difícil, né? Mais uma família aqui, né? Mas tudo bem, né? E daí eu fiquei pensando, se esse amigo meu vem para minha casa e começa a passar ali talvez 2 ou 3 meses até ele se restabelecer, como que ele seria contaminado no meu convívio familiar? Como que ele sairia depois de 3 meses morando junto comigo? Será que ele sairia doente ou mais saudável espiritualmente? Porque, meus irmãos, numa visita a gente oferece do tudo do melhor que a gente tem, né? A gente limpa a casa, a gente põe os melhores talheres, a gente trata as pessoas bem, mas no dia a dia é que mostra como é que está a nossa família. Então eu fiquei pensando isso: se esse amigo fica lá em casa 2 meses, como ele sairia dali? Ele sairia dali mais espiritual? Ou ele sairia dali talvez mal emocionalmente por estar em convívio com a minha família? Meus irmãos, mas assim como a febre é um sinal bom para nos mostrar que tem algo para ser combatido, assim como a pressão alta é um sinal para nos mostrar que tem algo para ser tratado, a lepra é um sinal misericordioso de Deus para que se faça uma reforma na casa. A gente pensa assim: Deus ia mandar a lepra para casa, mofo para casa? Sim, isso era a misericórdia de Deus, mostrando que Deus queria restaurar aquela família. Porque nós vimos aqui que a lepra ia contaminando toda a casa, a ponto de a casa precisar ser derrubada pela praga. Então nós precisamos primeiro, meus irmãos, para reformar a nossa casa, identificar o mofo. Identificar o mofo. No versículo 35, fala que o responsável para identificar o mofo era o dono da casa. Diz o seguinte:
O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. Ou seja, o homem, o dono da casa, o chefe, é aquele que identifica se há alguma coisa errada, se as coisas não estão indo bem, e é responsabilidade do homem, o dono da casa, ir atrás de uma solução. Diz que ele deveria procurar o sacerdote. Veja, como eu estou falando, se fosse uma questão de construção, ele procuraria alguém que entendia de construção. Ele procurava alguém que entendia da lei de Deus, alguém que entendia da palavra de Deus. O dono da casa tinha que procurar o sacerdote, procurar alguém que de fato pode nos ajudar com a sabedoria de Deus. Cuidado para que você, em momentos difíceis na sua vida, no seu casamento, na sua casa, você procurar aqueles que não têm a sabedoria de Deus, aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que não vão te aconselhar biblicamente. Cuidado com psicólogos, cuidado com coaches, cuidado com aqueles que não temem a Deus e vão aconselhar a sua casa. Eles vão te levar mais para o buraco ainda. Cuidado com problemas no casamento e você procurar uma palestra motivacional. Nós precisamos da palavra de Deus. Era o sacerdote que entendia da palavra de Deus, e o sacerdote tinha que examinar a casa. Tinha que examinar, porque corre o risco, meus irmãos, da gente ir nos acostumando com o mofo. A gente acostuma com as circunstâncias. O nosso nariz, ele vai ficando imune àquele mofo. E daí as famílias vão aprendendo a conviver com problemas, aprendendo a conviver no pecado. E o pecado já não causa mais espanto, assim como a lepra. Ela ia aprofundando na pessoa e a pessoa não sentia mais dor. O pecado é assim também. Você consegue identificar, meus irmãos, sinais ou consequências do pecado na sua casa? Como as pessoas se tratam lá na sua casa? É aos gritos? É no desrespeito? Como as pessoas se tratam lá? Quais são as prioridades da sua casa? Às vezes o mofo está nas suas prioridades, naquilo que você busca. Talvez você não busque o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez há algum mofo aí. Quais são as prioridades da sua família? O que você tem reproduzido nos seus filhos? Quando seus filhos olham para você, para os seus anseios, o que eles estão aprendendo a buscar? Filhos também, o que vocês estão reproduzindo nos seus pais? Nós devemos analisar, meus irmãos, porque muitas vezes os problemas surgem na nossa casa, é Deus mostrando o pecado que está na nossa casa. A lepra era a misericórdia de Deus mostrando que tinha que haver uma reforma. Às vezes a gente passa por tantos problemas e pergunta assim: por que será que eu estou passando por esses problemas? Muito provavelmente é Deus te mostrando o problema. Mas aonde que está o problema? A Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus disse, nós lemos hoje em Marcos capítulo 10, versículo 15, que o problema dos adultérios, o problema da falta de perdão, está no coração do homem, na dureza do coração do homem. Jesus disse também em Marcos capítulo 7, versículo 20 em diante, que é do nosso coração que sai todo o mal, é do nosso coração que sai a cobiça, a maldade, os adultérios. O que contamina a casa, na verdade, pode ser o que vem de fora, a influência desse mundo, mas a principal contaminador da nossa casa é aquilo que sai do nosso coração. Casais sempre dizem assim: quando ela ou ele melhorar, tudo vai melhorar aqui em casa. Não, meus irmãos, o que tem que melhorar é o nosso coração. As coisas só vão melhorar quando o meu coração estiver purificado, quando Jesus de fato nos der aquilo que nós cantamos: me dá um novo coração, porque é do nosso coração que sai aquilo que deixa impuro a nossa casa, é do nosso coração que sai o egoísmo, é do nosso coração que saem as palavras malditas, é do nosso coração que sai a raiva, é do nosso coração que sai a avareza.
É do nosso coração que saem as nossas ações que contaminam a nossa casa com o pecado. Na época da pandemia eu vi que Deus estava de alguma maneira tendo misericórdia das nossas famílias, porque na pandemia Deus colocou todo mundo dentro de casa, e daí a gente tinha que de alguma maneira agora parar, olhar um para o outro, ter tempos juntos, resolver as coisas. Muitos não resolveram. Diz que na pandemia aumentou inclusive o índice de violência doméstica. Mas um dos sinais que Deus quis nos mostrar na pandemia é que nós tínhamos que voltar para dentro de casa. Nós tínhamos que começar a nos preocupar com a nossa família, olhar um no olho do outro. Meus irmãos, o nosso coração, ele tem que ser dominado por Jesus. Em Efésios 3,17 o apóstolo Paulo disse: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Cristo tem que habitar, tem que dominar o nosso coração, para que aí sim eu possa começar agora a causar menos mofo na minha casa. O nosso coração tem que ser dominado por Jesus, porque o nosso coração é mau. Mas, meus irmãos, depois de identificar o problema, uma reforma é necessária. Veja o versículo 38. Diz o seguinte: então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar impuro. E depois de arrancar as pedras, tinha que colocar outras, rebocar a parede de novo e pintar de novo. Tinha que colocar novas pedras. Só pintar não resolve. Esse era o problema dos fariseus. Os fariseus, eles queriam ter um exterior bonito, mas Jesus falou que por dentro eles eram como um sepulcro caiado, ou seja, bonito por fora. Porque em vez de eles reformar a sua religião, eles reformar a sua vida espiritual, eles reformar a sua casa, eles só pintavam antes de tirar o mofo. E daí não vai dar certo, é maquiagem. Seria casais felizes de Instagram, que quando você olha aquela família bonita, só em lugares bonitos, maquiado, mas por dentro da casa não há harmonia, não há paz, há pecado. Meus irmãos, algumas reformas, elas vão custar tão caro, que a nossa casa pode chegar num nível de mofo tão grande espiritual, que algumas casas tinham que ser derrubadas. Ou seja, há reformas espirituais que elas vão custar caro, que nós vamos ter que ter renúncias para poder restaurar espiritualmente a nossa família. A casa tem que ser derrubada. Isso não significa divórcio. Isso significa tomar atitudes que vão talvez nos causar danos até financeiros, para restaurar a comunhão familiar, para restaurar a espiritualidade familiar. Cortar o mal seria o que Jesus disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca a tua mão. Tem coisas, meus irmãos, que tem que ser cortadas. A reforma tem que ser feita, tem que tirar a pedra, porque às vezes a lepra, o pecado, ele está profundo naquela família, ele está profundo naquele coração. Tem que cortar, tem que arrancar aquela pedra e colocar uma nova. Cortar a imoralidade. Às vezes nós vemos sim homens casados, homens cristãos que assistem pornografia, imoralidade sexual. Cortar o amor ao dinheiro, esse é um pecado sutil, a avareza é um pecado sutil. O casal ama tanto o dinheiro, se dedicam tanto a ganhar dinheiro, e daí vai mofando a sua casa, porque a ânsia de ganhar dinheiro, de se dar bem nessa vida, vai tomando conta dos projetos da família, e você vai projetando isso nos seus filhos. Esse pecado da avareza, ele é sutil. E daí você está tão envolvido com ganhar dinheiro, com trabalhar, que você não tem nem tempo para a igreja. Você não tem nem tempo para um projeto social, para um projeto missionário.
Devemos cortar o sono, a preguiça espiritual, cortar maus hábitos da nossa família, palavras malditas, hábitos de bebida, flerte com esse mundo. Tudo isso, meus irmãos, vão trazendo para a nossa casa contaminação espiritual. Muitos dos nossos problemas, eles são por causa da nossa infidelidade a Deus. Mas, meus irmãos, após identificar o mofo e fazer a reforma, após você tirar aquilo que é mal e colocar uma virtude, aquilo que é bom, de acordo com a palavra de Deus, colocar pedras novas, ainda uma purificação tinha que ser feita. Aquela casa tinha que ser purificada. E do versículo 48 em diante nos mostra como que era essa purificação. Quero ler alguns versículos. O 48 diz: porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi revocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. E daí, meus irmãos, o sacerdote tinha que pegar 2 animais, 2 aves, um vaso de barro, matar elas, pegar uma madeira de cedro, um esopo, um pano de escarlate, e ele tinha que pegar 2 aves, uma delas seria morta. E daí, essa ave que iria viver, ela tinha que ser colocada ali no sangue. Eles colocavam o sangue da ave que foi morta no pote, e daí pegava a ave viva e molhava ela no sangue misturado com água daquela ave que foi morta, e daí com aquele sangue tinha um hisopo junto com a madeira de cedro. Por isso que Davi fala em Salmo 51:7, purifica-me com hisopo. E Deus, o sacerdote pegava aquele sangue no hisopo numa madeira, ia na casa e purificava a casa 7 vezes, aspergindo o sangue e a água da purificação. Mas é interessante que 2 aves eram colocadas nesse processo de purificação. Uma era morta e a outra, cheia de sangue e água da ave morta, ela era solta, mostrando para nós já uma alusão àquilo que Cristo faria por nós. Cristo morreria para que nós tivéssemos liberdade. E aquela ave ia voando sobre outras casas, e aquele sangue, aquela ave da ave, ela ia caindo em outras casas, mostrando que todas as casas precisariam também de uma purificação. Meus irmãos, mas nós não vamos fazer isso. Essa era uma lei cerimonial do Velho Testamento. A lei cerimonial era uma sombra daquilo que Cristo faria. E para a gente entender isso, eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14. Hebreus 9, 11 a 14, está colocado ali, se você quiser acompanhar, diz o seguinte: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e se a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja, meus irmãos, o sacrifício daquela ave era apenas uma simbologia do que Jesus faria. O que nos purifica o nosso pecado, o que nos lava do nosso pecado, é o sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7, olha o que diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o que nós precisamos hoje?
além da reforma, que é de arrepender de alguns pecados e colocar uma virtude em lugar dos pecados, nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa casa. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e pedir: Jesus, purifica a minha família, purifica os nossos pecados, lava-nos dos nossos pecados. Você, homem, você precisa tomar essa posição, dobrar o seu joelho e interceder pela sua família, para que os pecados da sua casa sejam lavados por Jesus. Há um outro tipo de purificação também em Efésios 5:26. Em Efésios 5:26 diz que há uma outra lavagem que Cristo faz com a igreja. Nós vimos hoje de manhã, para que a santificasse, sendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aquilo que Jesus faz com a igreja e que o marido deve fazer com a mulher. Nós estudamos hoje cedo aqui. Diz da mesma forma que Jesus morreu e ama a igreja, o homem deve amar e se entregar pela sua mulher. E Jesus faz aquilo ali pela sua igreja. Então todo marido tem que também purificar a sua casa, lavando ela. Pode lavar também, que ela vai ficar feliz se você ajudar ela a lavar a casa. Mas a lavagem é pela palavra. É a palavra que purifica as nossas famílias. Não tem segredo. É a Bíblia, é lida, explicada. Meus irmãos, isso é tão sério que a nossa igreja foi fundada pelos famosos puritanos ingleses, por os primeiros presbiterianos. Que eu já vou falar de John Knox. E os puritanos diz que eles levavam tão a sério o culto familiar, onde o pai ensina a sua família, que eles diziam que um pai que não lava a sua família pela palavra, ele está entregando os seus próprios filhos ao diabo. De tão sério que eles levavam o culto familiar, onde o líder da casa lava a casa pela palavra. Diz que os puritanos ingleses do século XVII, o trabalho de visitação de um pastor era basicamente ver se o pai da família estava fazendo o culto familiar. Seria mais ou menos assim: vou lá na casa do irmão tal essa semana, ver como ele está fazendo o culto familiar. Esse era o trabalho de visitação do pastor, saber se os maridos estavam exercendo o seu pastoreio dentro de casa. Meus irmãos, nós devemos purificar as nossas casas, lavá-las. Nós não podemos brincar com o pecado. Como nós vimos aqui, ele é uma lepra, ao ponto de nos tornar insensíveis. A gente amar tanto o pecado, amar tanto o dinheiro, amar tanto a imoralidade, que a gente não vê que é errado mais. E a gente vai contaminando outras pessoas, contaminando a nossa casa. Não podemos brincar. O pecado contamina tudo. Ele atrapalha os nossos relacionamentos, ele atrapalha a nossa família. Nós ensinamos os nossos filhos. O pecado nos torna, meus irmãos, impuros. Tanto que o leproso ele tinha que participar de um ritual de purificação para voltar a cultuar a Deus. O pecado tira a nossa comunhão com Deus, ele atrapalha a nossa intimidade com Deus. É algo sério. Então nós devemos procurar identificar o mofo, comportamentos errados na nossa família, problemas. É o Senhor mostrando, é o Senhor dizendo: faça uma reforma. Se tem problemas na sua casa, identifique esse mofo e faça uma reforma. Deus está te mostrando. E embora nós temos a palavra, o Espírito Santo disponível hoje para nós, nós não precisamos buscar um sacerdote como naquela época. Mas procure os presbíteros da igreja. O trabalho dos presbíteros na igreja também tem essa função de ajudar as famílias a viverem em santidade, de ajudar as famílias a viverem no propósito de Deus. Você não precisa de nós como naquela época para purificar a sua casa do sacerdote, mas busque a ajuda de homens que a igreja escolheu e reconheceu neles um homem que pode te orientar. O trabalho dos presbíteros também é esse, para que as famílias estejam vivendo em santidade. Purifique a sua casa, meus irmãos, com o sangue de Jesus, com a palavra de Deus, antes que o mofo tome conta de tudo.
E quando o mofo tomava conta de tudo, o que tinha que acontecer? Versículo 45: o sacerdote mandará derrubar a casa, porque aquela casa de uma maneira foi tão contaminada por maus comportamentos, por viver em pecado, que não tem mais jeito. Identifique o mofo, faça a reforma, purifique a sua casa, porque Deus ama a nossa família. Deus manda a lepra por amor, para nos mostrar os problemas. Deus ama a nossa casa, meus irmãos, mas para que haja uma reforma, uma purificação espiritual em cada um de nós, nós precisamos de um posicionamento de quem mora lá. Tem que ter um posicionamento de quem mora lá. O dono da casa tinha que procurar quem? O sacerdote. Não basta apenas Deus nos amar, Deus querer nos purificar pelo sangue de Jesus, pela palavra, mas tem que ter um posicionamento de quem mora lá. Porque Deus ama as nossas famílias. Tem mofo na sua casa? Vamos fazer essa reforma? Se você quer, convido você à oração nesse momento.